novamente a presença de uma profissional que realmente luta pelos direitos e é daqui da subseção de Santo André. É a doutora Eliane de Laurentes, da Comissão da Diversidade Sexual. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, doutora Fernanda. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, agradeço também a minha seccional por ceder a possibilidade aí de estar participando mais uma vez desse programa que tem dado aí bastante visibilidade e notoriedade para os temas que nós temos tocado. Por falar em temas, hoje o nosso assunto é polêmico. E por isso mesmo vou deixar você dizer qual que é o tema do dia. Qual é, doutora Eliane? Olha, hoje nós vamos falar do casamento civil entre homossexuais. É um tema que realmente veio borbulhando aí esses tempos atrás e recentemente tivemos uma decisão que foi a conversão da união estável homoafetiva em casamento civil. Inclusive a doutora Eliana trouxe aqui para nós a certidão de casamento que foi homologada e realmente é um marco histórico. Depois nós vamos colocar à disposição dos internautas no site. Tem cópia dela no blog? Tem cópia no blog, já está disponível para quem quiser visualizar agora. Qual que é o blog? O blog é www.ceddsblog.com.br. Em breve as meninas vão colocar no GC para que vocês tenham acesso. Entrem, deem uma olhadinha que o blog dela é super interessante. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu recebi uma notícia quente também, que o Conselho Nacional da Política Criminal e Previdenciária do Ministério da Justiça acaba de divulgar um novo Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é assegurar as visitas íntimas para a população LGBTT. Então, Parabéns. É uma decisão recente e algo que nós podemos acompanhar essas evoluções realmente do direito com relação ao direito homoafetivo. Claro, e com certeza. E principalmente, né, aqui nos presídios da região, nós vamos aí, então, em conjunto, podemos agendar aí uma data para estar falando com o diretor do presídio, no sentido de ver se essas medidas estarão sendo aplicadas e de que forma, né? E para nós podemos divulgar aí em detalhes para a população, para as visitas, familiares. É a OAB assegurando o direito da população. Esse é o nosso dever. Exatamente. Se você tem uma dúvida, quer participar do programa, não deixe de ligar no 2379-4733. O programa é ao vivo e as ligações são passadas para nós aqui. E a doutora Eliana vai responder para vocês as dúvidas de todos vocês aí. Bom, não dá para se falar em casamento se nós não fizermos um apanhado histórico dessa relação. É verdade. Vamos lá? Vamos lá, é verdade. Não dá para nós começarmos a falar do casamento entre homossexuais a partir dessa certidão sem nós falarmos dos aspectos históricos que ocorreram aqui no Brasil. Até fiz uma colinha, porque em termos de legislação não são todas que eu costumo guardar. Então, o que as pessoas precisam de saber? Que até 11 de setembro de 1861, as pessoas elas poderiam se casar, né? Poderia haver lá, de acordo com o seu culto, com a sua religião, poderia haver uma cerimônia de casamento, mas isso não era registrado através de um documento. Então, a partir da Lei 1144, de 11 de setembro de 1861, a igreja obrigou a presença de um religioso para estar celebrando, então, esses casamentos. No entanto, a Igreja Católica sempre foi a religião predominante aqui no Brasil. Então, estas cerimônias, esses padres, somente podiam celebrar estas cerimônias para quem fosse da religião católica. Em 24 de janeiro de 1890, o Rui Barbosa, ele fez um decreto. E o decreto disse que, independente de qual fosse a religião da pessoa, todos poderiam se casar, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante na história. Então, não houve uma distinção de religião e todos, então, puderam passar a se casar. Em 23 de maio de 1950, através da lei número 1110, passou-se a reconhecer os efeitos civis ao casamento religioso, porque a igreja, então, já fazia aquela cerimônia
e passou-se a dar os efeitos civis ao casamento que era feito no cartório. E com a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passou então a registrar o casamento que era feito na igreja também no cartório civil. Então, como é feito hoje? Hoje as pessoas elas podem ir a um cartório, fazer lá o pedido de habilitação para casar-se, né? Um cartório de casamento, né? Que a gente diz de registro civil. E aí, depois, se paralelo a isso, elas podem também pleitear o casamento na igreja, né? No religioso. E essa certidão de casamento da igreja, ela segue o mesmo modelo da certidão do cartório, tem o mesmo termo. Porque ou a pessoa casa direto no cartório, ou ela casa na igreja e depois leva o documento ao cartório somente para registro. Há também a possibilidade da pessoa casar e este documento ele ser sem o efeito religioso. Então, com uma autorização do bispo, né, da igreja, algumas pessoas elas têm autorização para que seja emitido essa certidão de casamento sem este efeito de registro. Eu fiz esse apanhado para vocês, porque assim a gente vai esquecendo como é que vai se formando essa questão de casamento, porque uma hora as pessoas falam casamento, falam que se juntam, falam que vivem em união estável, falam em concubina, em companheira, falam em casamento gay, e acaba fazendo uma grande mistura. Em 1988, com a Constituição Federal, aquela questão de sociedade de fato, o que era sociedade de fato? Eram pessoas que estavam morando com outras ou convivendo com outras, mas havia algum impedimento para que elas se casassem. Ou seja, ou uma das duas era casada, porque tinha já uma família, né? Já tinha um casamento civil, mas tinha uma companheira. Por isso que se chamava de companheira ou concubina, né? Até 1988, porque havia esse impedimento para que aquela pessoa pudesse realmente estar casando com aquela pessoa com quem convivia. Então, a partir da Constituição de 88, passou a valer o reconhecimento da união estável. E esta passou a ter o mesmo status de família. Então, eu fiz esse apanhado para vocês entenderem onde que começou juridicamente o entendimento da união estável. Foi na Constituição Federal de 1988, através do artigo 226, parágrafo 3º, que deu, né, a proteção do Estado, se estendeu às uniões entre homem e mulher com o fim de constituir uma família. Perfeito. Nós vemos acompanhando aí pela brilhante aula de Direito de Família que acabou de nos dar aqui a doutora Eliane, que as relações sociais, elas sofrem mutações. Primeiramente, somente os católicos poderiam casar, posteriormente foi aberto das religiões, depois que ele tinha efeito civil, depois não. E hoje nós temos um marco histórico. Junho de 2011 foi celebrado a conversão no primeiro casamento gay. Exatamente, porque aí é que nós chegamos ao ponto do nosso programa de hoje. Quando em 5 de maio do ano de 2011, o STF, ele equiparou os casais homossexuais aos casais héteros, dando a eles os mesmos direitos e estendendo o entendimento da união estável, que está prescrita no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele disse que a união estável, né, de acordo com o Código Civil, ela poderia ser convertida em casamento. Porque até então, o que é que as pessoas faziam? Faziam um documento. O que é a união estável? A união estável, muitas pessoas elas formalizam através de uma escritura. Alguns chamam de escritura, outros chamam de contrato. E neste contrato, o casal ele estabelece quais são as cláusulas que eles querem que conste em relação a nome, em relação a patrimônio, em relação à morte, em relação a filhos, em relação à herança, em relação a tudo aquilo que eles acham que precisa
constar realmente neste documento. A mesma coisa fazem os casais homossexuais. Fazem um contrato de união homoafetiva e lá nesse contrato eles elencam, né, o regime de bens, a questão de patrimônio. A única coisa que os casais, eles não, em geral, tá? Tanto hétero como homo, eles não podem convencionar neste documento é a questão do uso do nome, né? Não pode se adotar o nome de outro através deste contrato. Essa questão, ela não é permitida. Mas direitos e obrigações, elas podem ser convencionadas. É até interessante nós comentarmos essa questão dos contratos, porque em programas anteriores nós já falávamos e falamos sobre isso. Que, bom, o casamento heterossexual, assim como o homossexual, ele é um contrato onde, como qualquer outro tipo de contrato, onde existem direitos e obrigações e garantias, enfim. E que nós havíamos até comentado com relação às famílias que não aceitavam essa condição, ou essa não diria nem opção, mas esse enlace sexual, né, do filho. Essa união afetiva, exatamente, né? Essa forma que até pouco tempo atrás poderia ser chamada de uma forma diferente de amar, que hoje eu acredito que com essas alterações todas vira mais uma forma de se amar, né? E eles ficariam realmente desprotegidos com relação à pensão ou à divisão de bens, e até a doutora comentou no programa anterior, a própria visita no hospital. Claro, né? Que é muito interessante. E a outra questão é que o contrato de união estável, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e isso serve tanto para os casais formados por homem e mulher, como também por casais homossexuais, tá? A família, ela pode contestar esse documento. Então, dependendo do nível de status dos envolvidos, há sempre a possibilidade de que a família judicialmente venha contestar este documento. Então, com o julgamento do STF em 5 de maio, a questão que se abordou foi: os casais homossexuais, então, poderiam chegar no cartório de registro civil e dizer: olha, quais são os documentos que eu preciso para casar? Eu posso dar entrada no meu casamento? E a resposta foi não. Porque os juízes, né, os cartorários, juízes corregedores, entenderam que não estavam habilitados, porque não houve uma alteração na Lei 6.015 de 1977. Houve uma alteração no entendimento do artigo 226 da Constituição Federal. Mas qual foi a saída para esta situação? A saída é que, você tendo um contrato de união estável, você pode pleitear para um juiz que esse juiz converta este contrato num casamento, né? num documento civil. E foi exatamente isso que ocorreu em Jacareí. 2 pessoas já viviam em união estável, já tinham contrato, estavam certas daquilo que estavam fazendo, pleitearam perante o juiz da 2ª Vara de Família de Jacareí, Dr. Fernando Henrique Pinto, e este, com base no julgamento do STF, estendeu a este casal, né, em mais uma decisão inédita, o entendimento de que aquele contrato poderia ser convertido num casamento, né? E aí hoje o que esse casal tem, tá aí no meu blog, é a certidão de casamento. Então eles têm uma certidão de casamento, onde consta a data, o nome deles, a nacionalidade, a filiação, porque hoje a gente não fala mais em nome de pai e nome de mãe, né? É uma outra coisa que nós vamos conversar num outro programa, a gente fala em filiação. Porque, como está havendo muito reconhecimento, está havendo muitas adoções, e às vezes as adoções têm o nome de 2 pais ou de 2 mães, ou de 2 mães e um pai, ou de 2 pais e de uma mãe, que isso tudo já é possível, então a gente fala em filiação. Então constou o nome da filiação do Luiz André Rezende e do José Sérgio Santos de Souza, e
Passou-se, então, aqui a constar a data de casamento deles, né, que é de 27 de junho de 2011, com regime de comunhão parcial de bens, e aí a observação, né, que foi averbado por decisão judicial, né, a decisão essa que o promotor de justiça acabou não recorrendo. E com isso, hoje, eles têm uma certidão de casamento, e esse documento, perante a sociedade, ele é incontestável. Existe a possibilidade estamos tratando aqui de uma decisão de um casamento que foi homologado por uma decisão judicial. Cabe-se algum recurso com relação para que isso seja descaracterizado? De forma alguma. O que poderia haver é se o promotor não tivesse concordado com a decisão do juiz, ele poderia recorrer de ofício, porque o promotor, na qualidade de representante, né, do Estado, ele poderia dizer: eu não concordo, em nome da sociedade, eu recorro desta decisão, e até que haja um novo julgamento, então não poderia ter sido expedida esta certidão. Mas não foi o caso. Então, se a dúvida de alguns telespectadores era essa, está respondida. Não existe a possibilidade de ocorrer uma reversão aqui. Participe, faça como a nossa telespectadora, ela não se identificou, mas continue ligando no 2379-4733 e aproveite que a agenda da doutora Eliana é super concorrida para a gente trazer ela aqui, é super complicado. Olha só, a interação que nós tivemos foi o seguinte: ela vive há 22 anos com uma pessoa, mas essa pessoa que ela vive não tem desquite, né, o divórcio, porque tem muitos bens. Ele tem a mulher dele em outra cidade com outra família e mora com ela. Quais são os direitos dela por estar 22 anos com ele? Olha, independente da outra, de haver uma... Aí, no caso, existem duas famílias. E existem duas pessoas com os mesmos direitos. O grande problema é, se você tiver um contrato com este seu companheiro, você está um pouco mais assegurada, porque amanhã, havendo o evento morte, essa questão, né, o outro, pelo que eu entendi, deve ter uma certidão de casamento, né? O outro, pelo menos, que tem a certidão de casamento, não vai poder dizer que sequer sabia da sua existência. Agora, se você está encontrando alguma dificuldade com o seu companheiro, com a sua companheira, que aqui também não houve essa menção do sexo, né? Em obter este documento, pelo menos tenha o cuidado de juntar provas, contas no mesmo nome, fotografias, comparecimento em locais públicos, para não se dizer que este era um relacionamento que era mantido a escondidas, né? Não, é o seu marido. Não interessa que ele tenha outra companheira ou companheiro, né? Você não me disse aí teu sexo. Mas é importante que este relacionamento ele seja público. Perfeito, para que possa ser comprovado. Para que amanhã você, né, na condição de companheiro, divida metade dos bens aí com esta outra pessoa. Existe também a possibilidade de ser lavrado um contrato de união estável. Também. Mutuamente, a pessoa pode ter a certidão de casamento e o contrato de união estável. Nada impede isso. Porque não existe mais essa figura de amante, né, de a concubina, a prestadora de serviço, o amante, né, o cacho, né, como se dizia. Não existe mais essa figura. Possivelmente admissível no ordenamento jurídico que duas pessoas, elas concorram em situações iguais. Eu sou companheira e você também, né? Perfeito. Isso é possível. Aqui eu só não consegui entender, mas só um apanhado. Porque quando ela se refere ao desquite, o desquite é o atual divórcio. Divórcio, né? Porque o desquite já não existe mais desde 1977. E o divórcio, o que é? É realmente a cessão da relação de fato, né? Entre as pessoas, enfim. Então, ou seja, com a separação existe a divisão dos bens e a extinção da sociedade de direito. Com o divórcio, porque hoje em dia a gente nem fala mais em separação, né? Mas o divórcio, ele extingue o casamento, né? E não havendo divórcio, então,
há ainda este vínculo matrimonial entre esta pessoa e aquela com qual ela continua também convivendo. Mas esta companheira ou este companheiro também tem os seus direitos em relação à pensão, em relação a bens e em relação a dívidas também, tá? É interessante até comentar isso, porque todo mundo imagina o quê? Que você vai haver a separação e só tem herança. Não, muitas vezes você é obrigada a carregar as dívidas, né? Dividir o ônus, enfim, junto com todos, né? Exatamente. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida com mais questões sobre o casamento civil homossexual com a doutora Eliane de Larentes. Até daqui a pouco. Eduardo e Ricardo Macários trazem muitas dicas para deixar a sua beleza em primeiro lugar. Programa Beleza em Destaque, toda terça às 8 da noite, aqui na Eco TV. A falta de respeito é uma deficiência grave. A AVAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Marise Tamaoki traz um pedacinho do Japão para a sua casa. Made in Japan. Às terças-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Eco TV. Voltamos aqui no programa Direito Legal com a doutora Eliane de Larentes. No bloco anterior, nós falamos sobre a união civil homossexual, com o registro, enfim, da certidão de casamento. Agora, uma pergunta que fica. Os homossexuais são como os heterossexuais. Existem brigas e dias bons e dias ruins, não é? Exatamente. E a dissolução dessa união, como é que funciona? Exatamente. Então, hoje, né, o modelo no Brasil que funciona para o único jeito de você dissolver o casamento é através do divórcio. E vale a mesma regra para todos os casais. Se não há filhos, este divórcio ele pode ser realizado diretamente num cartório, né? Num cartório de registro de títulos e documentos. E ali o casal ele vem e solicita o seu divórcio e isso sai assim em questão de, dependendo do cartório, em questão de horas ou no máximo 3 dias. Havendo filhos e havendo discussões, né, em especial em havendo filhos, somente no fórum, através de um juiz da vara da família. E não havendo um juiz da vara da família, será um juiz civil. Havendo litígio, o que é que vai ocorrer? O divórcio hoje ele sai de qualquer forma, querendo a outra parte ou não. Tá? Hoje não há mais essa questão de discussão de culpa, questão da tentativa na manutenção desse vínculo familiar. O juiz ele homologa, o cartório ele homologa, o divórcio ele ocorre de uma forma ou de outra.
E se ocorrer a necessidade de ter aí a discussão em questão a bens, em questão a pensão, a dívidas e outras coisas, aí sim é que pode ocorrer uma ação, e para cada ação há uma denominação específica, né? E aí estas questões são discutidas judicialmente, porque não houve um consenso das pessoas na ocasião do divórcio. Mas o divórcio ele pode ser extinto da forma como eu expliquei. Da mesma forma para a união heterossexual como para a união homossexual. Exatamente. Agora uma dúvida aqui. Brigaram, um mora num estado e o outro mora no outro. Como é que é feita essa conversão da separação em divórcio, esse divórcio direto? Como é que funciona? O ideal é que seja no domicílio, né? Até onde se foi realizado o casamento, ou o que muitas pessoas têm feito. Hoje, há a possibilidade de que as pessoas elas renunciem ao direito de efetuarem o divórcio no domicílio de um dos cônjuges. Então, hoje você pode se utilizar do Poder Judiciário de qualquer parte do país e está aí pleiteando esta questão do divórcio. Mas tem que se mencionar isso. Eu renuncio ao direito ao domicílio preferencial que tem um dos cônjuges. Perfeito. Dúvidas sanadas. Voltando à questão da união estável, da conversão aqui da certidão de casamento homossexual. Quantos casamentos gays, nós podemos dizer, existem no Brasil, foram feitos? Isso. Desde do dia 5 de maio, em Jacareí, dia 27 de junho de 2011, e dia 28 de junho, a nossa querida doutora Maria Berenice Dias, no Distrito Federal, conseguiu, entre uma médica e uma jornalista, o segundo casamento do Brasil. Bacana, então nós temos dois. Jacareí e Brasília. Isso. Perfeito. Existe a possibilidade agora, com certeza, nós vamos ver aí uma leva, né, de regularizações dessas uniões que antigamente eram estáveis homossexuais para o casamento. Existe uma comparação do Brasil com outros países? Nós somos avançados, estamos muito atrasados ainda com relação a esse tema? Como é que está? Olha, de país para país há uma grande divergência. No Brasil, nós alteramos um artigo da Constituição Federal. Na Argentina, alterou-se um artigo do Código Civil, que é diferente, né? Você ter uma legislação específica onde você diz que o casamento entre homossexuais é permitido, isso você diz claramente, e ter um país onde você diz que a união estável pode ser convertida. Então, isso vai de país para país, né? De acordo com o entendimento. Mas, assim, não são muitos os países que aceitam o casamento entre homossexuais. São poucos. Ontem, em Nova York, parece-me que saiu alguma coisa, alguma decisão, permitindo também, porque parece-me que nos Estados Unidos, apenas 6 estados, né? Permitem o casamento. Eu não tenho uma listagem aqui agora, nesse momento, mas não são todos os locais que aceitam. Então, em alguns países, aceita-se em determinadas províncias ou determinados estados. Diferente que do Brasil, né? Que no Brasil, independente do estado, o reconhecimento da união estável, ele é válido, com o pedido de conversão para casamento, ele é válido em todo o território nacional, né, por conta da nossa Constituição. A mesma coisa na Argentina, né, que por força do Código Civil, o casamento também ele é válido em toda a Argentina, e não só em Buenos Aires, só em Córdoba, etc. Mas é válido em toda a Argentina. Então, isso é muito interessante também observar. Então, é importante até, nós podemos ver que o Brasil é um dos pioneiros nessa questão. Não diria que seja pioneiro, né? Pioneiro aqui na América Latina foram os argentinos, né? Mas outros países, aos poucos, né? É uma questão de luta. Os movimentos de todos
os países, os movimentos do segmento LGBT de todos os países, eles têm se articulado no sentido de que haja aí um reconhecimento, uma extensão de direitos para toda a população LGBT, e não só para os segmentos dos heterossexuais, né? Então, é uma luta que não dá para se impor, dá para se esperar que seja feita aí à medida do tempo. Mesmo porque mexer com a própria legislação, principalmente aqui no Brasil, é muito complicado, né? As coisas são muito demoradas, eu acho que leva-se um tempo até todo mundo se adaptar, mas as mudanças vêm acontecendo e nós vemos presenciando, né? Exatamente, olha, que é um exemplo disso, a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei contra a violência contra a mulher. Quantos anos se brigou por essa legislação? E mulher apanhando todo dia, né? Apanhando, morrendo, não é? E que não era algo que ninguém sabia. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos muitas resistências no nosso poder judiciário, no nosso poder legislativo, no nosso poder executivo, e que, assim, é impossível você querer que, de repente, só porque há um projeto em andamento, que aquele projeto seja sancionado e se torne uma lei. Né? Existem pessoas que vão contra tudo isso, mas é uma luta que já está travada e que aos poucos ela vai acabar sendo ter uma legislação específica para tratar disso. E se não tiver, né, haverá sempre essa coisa que nós chamamos de jeitinho brasileiro para tudo, não é? Olha só a questão da união estável. Se ela pode ser convertida em casamento, então você não pode mais questionar isto. Verdade. Né? Senão nós teríamos que retroagir, alterar o artigo da Constituição Federal e também dizer que se você não se casou perante um cartório de registro civil ou teve um casamento religioso com efeitos civis, você não teve um casamento. E aí como é que nós diríamos isso para as pessoas, né? Verdade. Há até um dado importante, muito triste, que aqui no Brasil um homossexual é morto por dia por conta da sua condição sexual. E nós tivemos aí recentemente um projeto de lei tramitando, que teve a participação de alguns políticos influentes, dentre eles o deputado estadual, me fugiu o nome. Federal João Willis. E vamos falar, diga, né, expõe aos nossos telespectadores o que tratava esse projeto de lei, que trata, né? É o PL, né, 122, que trata aí da criminalização da homofobia, porque temos que voltar na nossa legislação. Nós temos um Código Penal que é de 1940. Lá tem escrito, né, o que é crime, e no Código de Processo Penal vem elencados todos os crimes. E existem algumas legislações paralelas, como, por exemplo, essa questão da legislação racial, né? Em questão da discriminação por raça, cor, etnia. E em relação aos homossexuais, o que se busca é fazer com que haja também uma legislação que puna quem fale mal de homossexual, quem maltrate um homossexual, quem espanque um homossexual. Porque em não havendo uma legislação, é muito fácil você chegar na televisão e fazer como fazem alguns políticos, que podem dizer qualquer coisa, inclusive incitar o ódio contra os homossexuais, porque não há uma lei que os puna. E aí nós temos uma outra lei que diz, né? Se nós não temos uma lei para punir isso, a pessoa não praticou um crime. Porque crimes são aqueles elencados na lei. Então, percebem a necessidade de nós termos uma legislação para tudo, né? A legislação do índio. Exterminaram os índios e depois fizeram uma legislação. Não é assim que as coisas funcionam, né? As coisas não funcionam desta maneira. Nós temos uma sociedade a ser protegida.
E a sociedade a ser protegida, ela independe de raça, de cor, de etnia, de orientação sexual, de sexo, né, de religião, porque também nós temos que lembrar que determinadas religiões sofrem algum tipo de perseguição, né? Então, é muito interessante observar que, infelizmente, quando nós temos uma legislação, as pessoas elas passam a temer mais as suas atitudes, os seus atos perante a sociedade. E respeitar o próximo, independente de sua condição sexual, religiosa e racial. E nós tivemos aí, acompanhando, isso é público, claro, em qualquer site você consegue visualizar, as demonstrações em plenário, tristes, né, da deputada Miriam Rios, né, onde ela sustentava oralmente lá no plenário, dizendo que ela não contrataria um homossexual, porque, enfim, N razões lá. E também do Bolsonaro, que é muito famoso aí pelas críticas que ele faz aos homossexuais. Inclusive foi absolvido pelo Conselho de Ética, hoje é terça-feira, na sexta-feira foi absolvido pelo Conselho de Ética, quer dizer, isso é assim, é você dar uma permissão para uma pessoa fazer o que ela quer. Né? É exatamente isso que você faz quando você não tem uma legislação, né? O que as pessoas querem, e isso são todos, me digo na minha condição da minha raça, né? É respeito. Quando você não tem uma situação, uma legislação que impõe às pessoas te tratar com respeito, elas acham que podem se dirigir a você de qualquer maneira, com qualquer palavras, né? E não é bem assim. E até interessante nós comentarmos porque nós temos um problema muito sério no Brasil, principalmente no na Câmara dos Deputados, que é a questão religiosa, né? Mas antes da gente falar na questão religiosa, temos umas interações, Nossa, que bom! Vamos comentar aqui. O Paulo Ferreira de Mauá pergunta se a doutora acha que entre homossexuais diminuirá o preconceito. Não diminuirá o preconceito, porque existe aquela questão, Paulo, de que tem pessoas que não aceitam, elas falam que não tem nada contra, mas elas não aceitam. Mas, a bem da verdade, nós precisamos de inverter o lado. A quem que o Estado precisa de proteger? Quem concorda ou não concorda, ou esses casais que querem constituir uma família? Então, são destas pessoas que nós estamos falando. São elas que querem a proteção do Estado, que querem ter o mesmo amparo do Estado. Então, o preconceito, ele sempre existirá na humanidade. Ele, de tempos em tempos, ele só muda de nome, né? Mas ele sempre haverá na nossa sociedade. Ele não é uma coisa que nós vamos, assim, conseguir dizimar de uma forma assim tão fácil. É verdade. Vamos voltar com relação à questão religiosa, por quê? Provavelmente esse projeto de lei tem grandes possibilidades de ser arquivado. Nós temos aí as informações mais recentes, por conta de pressões realmente que são feitas dentro do próprio Congresso. Nós temos uma bancada religiosa muito fervorosa lá e que realmente é contra essa questão da descriminalização, né, da homofobia. Criminalização da homofobia, perdão. Qual é a sua visão com relação a essa questão religiosa ser tão contra esse tipo de união? Temos até que tomar um certo cuidado, né, no que nós vamos dizer, mas às vezes eu me pergunto como advogada, por que um segmento que deveria amparar a todos e deveria ser um segmento inclusivo tem tantas objeções, tantas críticas e trata esse segmento desta maneira? É um assunto um pouco longo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo, mais um breve intervalo. Na sequência, nós vamos continuar sobre essa questão religiosa. Ótimo. Não saia daí.
Você ficou curioso para conhecer o mundo de Binho? Não percam. Quarta-feira, às 10h30 da manhã. Na Eco TV, O Mundo de Binho! Às vezes me pergunto por que as pessoas não veem o deficiente físico como homem. Elas pensam que um deficiente não pensa, não tem inteligência. Mas estão muito enganadas. Podemos não falar, mas pensamos e existimos. Nós, deficientes, devemos mostrar para o mundo o quanto existimos. O quanto estamos vivos com nossos pensamentos muitas vezes incompreendidos. As pessoas pensam que somos mortos-vivos, mas na realidade somos escolhidos por Deus para mostrar à humanidade o quanto somos fortes. Somos pessoas com sentimentos e temos amor, dor, alegria, tristeza, como todos os seres humanos. Nós, deficientes, somos apenas limitados fisicamente, mas ilimitados mentalmente. As pessoas que não nos conhecem não querem enxergar nossa capacidade, porque somos diferentes, mas somos seres humanos. Eu penso, eu existo. encontrei a felicidade. Vem pra cá. É da tua visita. O programa que está do lado do trabalhador espera por você. Sindicalismo e Cidadania. Toda quinta, às 10 da noite, aqui na Eco TV. Estamos de volta. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta aqui para a doutora Eliane, dizendo a posição dela com relação às questões religiosas, que realmente, que a bancada religiosa no Congresso ela é muito forte e ela vem aí dificultando a passagem de alguns projetos de lei, inclusive essa PL 122. Eu havia perguntado para ela o que ela achava, qual era a posição dela e por que essa questão religiosa ainda é tão contra essas uniões homossexuais. No início do nosso programa, nós fizemos assim, uma abordagem histórica, e é sempre importante nós falarmos que a religião católica ela não é a mais antiga do mundo, mas foi a mais influente sobre o comportamento das pessoas. E essa manifestação religiosa, no sentido de impor que o casamento ele ocorresse apenas entre homem e mulher, é algo que já se estende desde o século XI. Então, já há muito tempo, a igreja vem tentando, impor que a família, é a base da sociedade, e a base da sociedade, através da família, é formada através de um homem e uma mulher.
e todas as outras uniões familiares, né? Que nós não temos só as uniões heteroafetivas, homoafetivas. Existem outras, que numa outra oportunidade nós vamos conversar sobre isso. Então, as outras, elas são excluídas. Elas foram excluídas. E nós temos, assim, uma situação em que o eleitor, ele não observa, na hora de votar, se aquele candidato, ele vai representar, de fato, o seu direito. Então, hoje nós temos, se tem no segmento LGBT, um único deputado federal, que é o Jean Willis, um único deputado no estado de São Paulo, que é o Carlos Gianazzi, né? Aqui em Santo André, eu desconheço algum vereador, nós já tivemos a grande Eleni Paiva, né? Mas hoje ela já está afastada aí da política, mas não se observa isso na hora da votação. Então, a bancada forte hoje é a bancada religiosa e a bancada que cuida aí da área pecuária, né? Que são os pecuaristas. Então, são os dois brigando para que os seus interesses eles sejam mantidos. E aí, quando nós falamos em religião, nós estamos falando dos evangélicos. A bancada evangélica ela é muito grande no Congresso. E tem aí conseguido derrubar muitos projetos, né? Infelizmente, tem conseguido derrubar muitos projetos. E até por falta de posicionamento da nossa presidente, né? Porque a nossa presidente, até ser eleita, assumiu um compromisso com o segmento, até onde se sabe, assumiu um compromisso com o segmento. E não está agora fazendo o seu próprio partido cumprir o compromisso que assumiu com o segmento. Precisamos cobrar a nossa presidenta, enviando e-mails, nos movimentando para que ela lembre desse Mas as pessoas, elas não lembram, e não estamos falando só de segmento LGBT, nós estamos falando dos compromissos. As pessoas, elas não lembram dos compromissos dos políticos antes de serem eleitos, né? E depois as pessoas, elas fazem aquilo que elas querem, não cumprem aquilo que elas prometeram, e fica tudo por isso mesmo. E não pode ser assim. Está na hora das pessoas fazerem valer mais o seu voto e saber melhor em quem vota, né? Perfeito. Nós estávamos comentando no intervalo, que é curto, mas a gente conversa bastante. Que quando se é feita uma cerimônia religiosa, né? Então, existe aí um registro disso. E a doutora Eliane me disse que, eu não sabia, mas ela me disse que em centros espíritas acontece da mesma forma. Certo, porque quando a gente fala em religião, a gente fala certidão de casamento perante o religioso, automaticamente as pessoas lembram da igreja, né? Por isso que muitas evangélicas até se casavam na igreja católica. Primeiro, por conta do vestido, que não é uma tradição na religião evangélica casar com o vestido de noiva dentro de uma igreja, né? Então, existe essa questão. E a religião espírita, o documento que é lavrado também não me recordo o nome da pessoa, porque cada religião tem um nome, né? Um padre, pastor, bispo e assim por diante. Também há a possibilidade de que seja lavrado um documento e esse documento também seja levado a registro. Perfeito. Tivemos aqui mais uma interação da Erenice, de Santo André. Ela quer saber se ela se casar com a companheira, casamento civil, ela terá mais chances de conseguir adotar uma criança. Erenice, parabéns, viu? Visite aí o nosso setor técnico, já estão sendo entregues os cadastros de adoção, e o cadastro já pode ser preenchido pelas duas companheiras, não há mais necessidade de uma preencher, dizer que é solteira e omitir a sua orientação sexual. Aqui em Santo André, inclusive já conversei com a nossa juíza, a doutora Soraya, e o que nós sentimos é que não haverá problemas para que esse cadastro seja preenchido em conjunto, entregue em conjunto e que a avaliação do casal seja feita em conjunto. O documento, ele passa a ser complementar. Às vezes você não tem o documento, mas tem ali a prova daquela união, com fotografia,
documentos como comprovante de residência, dizendo, olha, nós estamos juntas há 10 anos e aqui está o nosso, né, o que comprova tudo isso. Um relatório de testemunhas, cartas de testemunhas, amigos de vocês que podem fazer uma declaração de próprio punho, reconhecendo-se firma, obviamente, né? Dizendo que conhecem vocês, que sabem da existência desse relacionamento. O documento, ele vem a fortalecer aquilo que se fala verbalmente. Então, não necessariamente... Não necessariamente, mas é bom que todo casal tenha um documento. Né? É bom que todo casal ele tenha um documento. Mesmo que tenha aí um entendimento, ótimo. Né? Se estiver vivendo em perfeita harmonia, ótimo. Mas assim, o documento, ele é importante, porque veja, amanhã vocês vão adotar uma criança e vocês não tiveram problema nenhum no judiciário para adotar uma criança. Mas a criança passou a ter uma família, né? E passou a ter ali as duas mães. E vocês duas têm bens, têm emprego. Na falta de uma de vocês duas, será que algum familiar não vai poder contestar isso e trazer algum prejuízo para a criança? Então, às vezes, o documento ele pode vir também no sentido de proteger essa criança. Com relação até a guarda futuramente. Até a guarda futuramente. Perfeito. A Elaine Martins, não identifica a cidade, ela faz uma pergunta que não é relacionada ao casamento homossexual, mas tem relação aqui. Ela diz que o filho é casado desde 95 e está escrito na certidão de casamento união parcial de bens, comunhão parcial de bens. Ela quer saber qual é o direito dele, pois a nora diz que ele não tem direito a nada. Uhum. E há como colocar comunhão de bens para ficar uma divisão justa? Essa nora deve ser um pouquinho nervosa, né? E deve também ser um pouquinho desorientada. Então, tudo depende, assim, o que é comunhão parcial de bens, né? O que é comunhão parcial de bens? Os bens que o casal constituiu depois do casamento, ele passa a ser dos dois. E isso é indiscutível. O que pode estar havendo é que, de repente, né, isso está acontecendo muito no Brasil. As mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho. Ingressando no mercado de trabalho, hoje já se tem notícia de que muitas mulheres estão ganhando mais do que o marido. E a partir do momento em que elas começam a ganhar mais do que o marido, elas começam a não querer a dividir aquilo que elas conquistam com o dinheiro do seu trabalho. Né? Elas começam a falar que é meu, é tudo meu, você não tem direito a nada. E não é bem assim. Se eles constituíram depois de casado, o que eles constituíram é dos dois. A menos que haja aí, que eles tenham um contrato dizendo que o que cada um tiver depois de casado passará a não fazer parte da sociedade conjugal, porque muitos casais fazem isso, né? Quando você tem esse tipo de previsão, aí esses bens, eles não se comunicam. Mas quando não se tem, o que é de um é de outro. Então, só finalizando a questão aqui, não existe a possibilidade de você fazer a conversão depois de muitos anos do registro, né? Ah, sim, ela pode pedir. Se tiver acordo entre as pessoas, eles podem se dirigir a um cartório e fazer um pacto de comunhão universal de bens. Isso pode. Se isso a senhora perguntou, fazer isto para garantir o direito do seu filho, eu não vejo como necessário, certo? O que vale é o que eu disse mesmo para a senhora. O que eles estão constituindo, mesmo que ela esteja comprando só no nome dela, tá? Porque às vezes a pessoa compra um apartamento, uma casa, um carro, abre uma conta, mas ela se esquece do estado civil, casada pelo regime parcial de bens. E aí não tem como não se discutir que o que é de um é de outro. Comunica. Nós temos nosso tempo esgotando, mas é um tempinho da gente ainda dizer aqui que a doutora Eliane está assistindo, ou seja, ela está participando da assistência judiciária da subseção aqui de Santo André. Isso. Passa o recado. Olha, todo mundo que tiver alguma dúvida, que seja do segmento LGBT, que é o foco do nosso trabalho aqui na OAB de Santo André.
que fica na Avenida Portugal, número 233. Para orientação jurídica gratuita, toda segunda-feira, das 16 às 17 horas, estamos atendendo para aí estar prestando aí assistência ao segmento, tá certo? Bacana. Nas outras OABs, dá uma ligadinha, né, na subseção de cada cidade, porque provavelmente existe aí também essa possibilidade de um dia específico, porque até então as pessoas ainda se sentem constrangidas por conta da sua orientação e não gostam, se sentem envergonhadas ou acham que vão ser rechaçadas. Então, eu acho que, por enquanto, seria até interessante ser um atendimento parcial, exclusivo, para que a pessoa possa criar coragem dentro dela mesma para resolver essas outras questões. Pode nos procurar, que será muito bem recebido e também muito bem atendido. Perfeito. Então, na OAB de Santo André, toda segunda-feira... Toda segunda-feira, das 16 às 17, Avenida Portugal, número 233. Próxima telefônica. Repete o endereço do blog. O blog é www.ceddsblog.com.br. Se você for curioso, né, para ver essa certidão que eu tenho aqui em mãos, eu tenho essa possibilidade, entra no site que a doutora Eliane disponibilizou lá para vocês. Além disso, o blog dela é super completo, tem centenas de informações ali super interessantes para o público LGBT. Isso, e agora no dia 13 de julho, nós estaremos realizando um evento na Casa do Advogado de Santo André, e nós traremos um advogado que fez a sustentação oral, que é o Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati. Ele foi um dos 6 advogados do Brasil que fez a sustentação oral. Ele estará abrindo os nossos trabalhos, e o Dr. Paulo Henrique Pinto estará encerrando os nossos trabalhos, que é o juiz quem proferiu aí o direito da conversão da união estável em casamento, vai estar aí explicando a todos os nossos presentes o porquê da sua decisão, né? Como juiz, como magistrado. Perfeito. Algumas informações que vocês precisam ter também com relação a essa palestra que vai haver, só entrar no site www.oabsa.org.br, que lá tem discriminado certinho o horário, enfim. Isso, 19 horas, dia 13 de julho, e o evento será gratuito, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, e aí esperamos todos. Quem quiser também pode fazer inscrição por telefone, com a Iane, no telefone 4994 3040. Participe, né? Vai lá, de curioso mesmo, né? Para a gente poder ter acesso a essas informações novas. É bom, é sempre importante. Doutora Eliane, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui à disposição das pessoas, esclarecendo tudo aquilo que elas realmente precisam. Nós vamos precisar novamente da sua presença aqui, porque é um assunto que vem trazendo muita polêmica, então aqui a EcoTV procura realmente estar em cima da notícia para poder passar o que está acontecendo para os nossos telespectadores. É verdade. Né? Gostaria de agradecer você que participou, que está aí, a sua audiência. Vou mandar um abraço também para o Dr. Fábio Picarelli. Né? Dr. Fábio. Que disponibiliza sempre que os nossos colegas, né, na agenda tão complicada deles. Um abraço para a Neide da OAB também, que está sempre nos auxiliando aí. E dizer que eu espero vocês no próximo programa, na terça-feira, às 15 horas, aqui na EcoTV. Espero por vocês.